Fala, gente, graça e paz, tudo bem com vocês? Começando então o nosso devocional diário, espero que você esteja muito bem do outro lado, que você tenha um dia muito abençoado e que o Senhor abençoe ricamente a tua vida, a tua casa, que Ele derrame sobre a tua vida uma paz que excede todo entendimento. E para você que é novo por aqui, a gente se reúne sempre para poder meditar um pouco na palavra de Deus. E hoje eu convido você a refletir comigo lá no livro de Lucas, lá no Novo Testamento. E a gente vai dos versículos 11 até 19 do capítulo 17. A gente vai lendo por partes. E a palavra de Deus, ela nos leva a reflexões sobre gratidão, sobre fé, sobre a extraordinária graça de Deus. E o texto ele começa dizendo assim, ó: De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Amém? Então imagina só a cena, meu irmão. Uma mistura de doença, isolamento, de desespero. E lá estavam esses leprosos chamando a Jesus. Mas note que mesmo na condição mais marginalizada, Jesus ele nos ouve. E ele sempre ouve os nossos clamores. Não importa quão distante nós estamos. Quando a gente vai lá para o versículo 14, continuando o texto, a palavra diz assim, ó: Ao vê-los, Jesus disse: Vão e apresente-se aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles, foram purificados. Então aqui Jesus, ele os alivia, ele os envia aos sacerdotes, conforme a tradição dizia. E esse ato é uma lição profunda sobre fé, sobre obediência, porque obedecer a Jesus, mesmo quando a gente não compreende totalmente as coisas, é o caminho para que a gente possa viver uma cura espiritual na nossa vida, uma cura física, inclusive. E lembre-se sempre, meu irmão, que a fé é o canal de nossas bênçãos. É por meio dela, pela qual a graça de Deus ela flui nas nossas vidas. Porque a fé é o vínculo com Deus, é a chave para as bênçãos vindas do céu, vindas do Senhor. E quando a gente continua no texto, agora lá nos versículos 15 e 16, o texto ele diz assim, ó: Um dos 10, ou melhor, vendo que estava curado, voltou, dando glórias a Deus em voz alta, e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E ele era samaritano. Então, essa virada na história, ela é incrível, porque o único que retorna para expressar gratidão a Jesus é o samaritano, meu irmão. E aqui eu quero abrir um parêntese. Quando a palavra ela menciona que o único que voltou para expressar gratidão ali foi um samaritano, a intenção é destacar ali a surpresa nessa história, né? Porque na cultura daquela época havia uma hostilidade entre judeus e samaritanos, né? Considerando os samaritanos ali como pessoas impuras, como estrangeiros. Então, a inclusão de um samaritano nessa história, ela enfatiza que as bênçãos de Deus, elas não são só limitadas para um tipo só de pessoa, não são limitadas por barreiras culturais, étnicas, não é verdade? Porque a escolha do samaritano como sendo ali o protagonista dessa história, esse ato de gratidão, mostra a graça de Deus, indo além das divisões sociais. E Jesus ele utiliza ali essa situação para poder desafiar preconceitos, a destacar que a salvação e a bênção de Deus, elas não estão restritas a grupos específicos, mas são acessíveis a todas as pessoas. Então Deus ele está interessado em todos os corações, meu irmão. Todos aqueles que buscam a presença dele. É sobre gratidão, sabe? Quando a gente fala de gratidão, a gente tem que lembrar que trata-se de uma linguagem de um coração transformado. Quando nós somos tocados pela graça de Deus, a gratidão é algo que se torna uma resposta natural na nossa vida e para a vida. Quando a gente contempla a gratidão como sentimento, né? E desse samaritano, nós somos lembrados das palavras de Jesus também lá no versículo 18, que continua o texto,
que diz assim, ó: não se achou quem voltasse para dar glórias a Deus, a não ser um estrangeiro. Então, que essa palavra ela nos faça refletir um pouco, que esse desafio profundo ele possa nos fazer pensar um pouco sobre a vida, porque infelizmente muitas vezes nós somos como os 9 ali que seguiram em frente, esquecendo de voltar para agradecer a Deus. Então que a gente possa refletir sobre isso. A gratidão ela não é apenas uma resposta educada não, meu irmão. É um testemunho vivo de quem reconhece Jesus como o verdadeiro mestre, o verdadeiro Senhor da vida. Quando a gente agradece, quando a gente é grato, a gente proclama que os nossos olhos, eles estão bem fixos em Jesus. E para a gente fechar essa leitura, lá no versículo 19, o texto ele continua assim, ó. E lhe disse, levanta-se e vá, a sua fé salvou você. Então Jesus ele conclui essa história com essas palavras incríveis. Porque a fé do samaritano, ela não apenas o curou, mas também o salvou. Uma fé que transforma, que vai além das aparências, que nos levanta para uma nova vida em Cristo. Quando a gente para pensar nessas coisas, a nossa mentalidade ela vai mudando, ela vai sendo moldada por Jesus. E a gente encerra esse devocional de hoje sempre lembrando para a vida, né, de que a gratidão é uma resposta ao amor, à graça de Deus, ao cuidado dele, a tudo aquilo que ele tem feito por nós. Que Deus ele possa fazer com que essa mensagem ela possa criar morada no nosso coração e que eles encham, né, que os nossos corações sejam cheios de louvor, de gratidão, como o samaritano. A gente possa sempre retornar aos pés de Jesus, agradecendo e glorificando a Ele pela salvação, pela fé, por tudo aquilo que Ele tem feito por nós e em nós. E que a graça e a paz de Deus, meu irmão, ela estejam aí com cada um de vocês, passa morada na história, na vida de vocês. Guarda no coração, eu espero que produza bons frutos. Não esquece, amo vocês em Jesus. Se abençoa a tua vida, abençoe também a vida de alguém. Espero que você tenha um fim de semana muitíssimo abençoado para você estar com a tua família, para se divertir um pouco, para refletir, pensar um pouco na vida, para estar na comunhão da igreja. E que Deus ele possa nos guardar, nos abençoar. E segunda-feira, se Deus permitir, a gente retorna aqui de novo para meditar um pouco mais na palavra dele, pensar um pouco mais na nossa vida e que Deus ele te dê um fim de semana muito abençoado, tá bom? Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.